Olá, alunos do terceiro ano, continuando aqui com nossas videoaulas para adiantar o nosso assunto aqui enquanto estamos nesse isolamento social aí, né? Depois de ter vindo no romantismo e realismo, a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre a renovação artística e cultural da segunda metade do século XIX. É um assunto que tem a ver que entra o quê? Entra um pouco de modernismo isso aí, um pouco de impressionismo também. Né? Então vamos abordar um pouquinho dessas coisas. Como eu disse a vocês, terceiro ano é revisional, algumas coisas vocês já viram. Mas é bom a gente reprisar e de um prisma diferente também, né? Então vamos lá. A virada do século foi algo mágico, né, que aconteceu no mundo. A industrialização, distâncias que eram encurtadas, né, com o surgimento de aviões, dos navios mais rápidos e tudo. E o homem dessa época ele achava que já tinha conquistado tudo, não sabia que vinha ainda o século XX por aí, né? Mas vamos ficar no século XIX por enquanto. Então essas mudanças, tanto na ordem política, como transformações também na percepção de mundo, nas relações humanas, né? A forma com que você construía também os prédios, as casas, as fábricas, o modelo fordiano, né, que começou com Henry Ford, de você colocar a linha de produção, né? As máquinas, até então os carros eram feitos assim, um monte de gente ao redor trabalhando e, e produzindo o carro sem nenhuma ordem, né? E a partir do momento que ele colocou uma linha de produção, o carro passou a trafegar em estações e cada estações dessa eles trabalhavam de uma forma. Uma estação era capotaria, outra estação era vidraçaria, outra era motor, outra era parte elétrica e assim ia. Então isso começou na Ford, através de Henry Ford, como eu falei, e foi se expandindo para outras fábricas e outras áreas. Né? O crescimento também desmedido das cidades. As cidades começaram a crescer muito. Houve um êxodo rural, muita gente saiu da zona rural e foram para as cidades em busca de uma melhoria de vida, e com isso as cidades cresceram. Outra coisa também que favoreceu esse boom da virada do século foi o fortalecimento da imprensa. A imprensa passa a ser uma coisa importante, uma visão política do que o povo achava, né? E das ideias que o povo achava e que o governo também. A imprensa teve esse fortalecimento aí. Surge a fotografia também, né? Então o homem nunca tinha registrado uma imagem perfeita de outra pessoa, né? E somente através de desenhos ou pinturas. E agora a fotografia chega modificando. Como eu disse a vocês, eles achavam que já estavam no futuro, no top. Né? Já tinham descoberto tudo e que não tinha nada mais para descobrir. A arte também mudou, né? Radicalmente com isso. Assim como todas as coisas mudaram, surgiram uma forma de expressão muito diferente das aplicadas até o momento. E isso aí não foi muito bem aceito no começo, né? Muitas pessoas não aceitavam que a arte ia mudar do que eles conheciam até então como arte para a nova ideia, o novo projeto que estava chegando. Então surge aí o nascimento da arte moderna. Em 1874, um grupo de pintores independentes organizou uma exposição e um estudo fotográfico. Eles eram os impressionistas, liderados por Monet, Renoir e Basile. Mais outros também, né? Mas os principais eram esses. Nós já vimos os impressionistas, assistimos até um vídeo, né, da BBC que falava sobre impressionistas, e vocês já conhecem muito bem isso aí. Eles não tinham suas obras aceitas, porque eram obras que mostravam a realidade, mostravam o dia a dia, mostravam Paris. E os críticos de arte daquela época, muito ligados à política, né, muito ligados a Napoleão, eles não aceitavam que, como diziam eles, a imagem da França fosse maculada, a imagem artística da França. Eles achavam que o mundo ia zombar da França se a França saísse daquele parâmetro que estava sendo colocado até então, né, para a arte. Então, Monet, principalmente, era muito fascinado por desenhos reais, o dia a dia. Ele mesmo, quando viu uma pintura de Manet, né, vocês já sabem essa diferença de Monet para Manet, ele achou que Manet seria o cara que iria dar início a essa mudança, mas na verdade não foi. E nesse desenho de Manet, a mulher olhava fixamente no olho do pintor. Ela estava numa relva, né, o nome do quadro é Almoço na Relva. Ela estava numa relva, nua, olhando diretamente para o pintor,
e você conseguia ver o que eles tinham merendado, o que eles tinham comido, tudo. Então aquilo ali era Paris, era a vida, era Paris 1862, né? Então tudo começou aí. Mais à frente, eles foram para o salão e o salão começou a rejeitar as pinturas impressionistas. Começou a negar. E quando o salão rejeitava, você podia desistir de vender a obra. Não era considerada arte. Então, em 1874, como vocês estão vendo aí, um grupo de pintores ele organizou uma exposição num estudo fotográfico. Foi uma catástrofe, né? Pouca gente apareceu, ninguém queria ver essa história de impressionismo, até porque o impressionismo ele não é muito nítido, a imagem era um pouco borrada, porque ele capta os efeitos que o sol causa nas coisas, né? E muitas vezes o sol deixa as coisas um pouco turvas. Então, aconteceu isso aí. Então, vamos vendo aí o que foi gerando a arte moderna, né? O surgimento, o avanço tecnológico nas fábricas, as cidades enchendo de gente, a imprensa ficando mais forte, o povo tendo voz e vez. Aí chega a fotografia. Depois da fotografia, vem os impressionistas que saem desse modelo aí de academia e montam os seus próprios, a sua própria exposição. E aí vai seguindo. Vamos falar um pouquinho mais sobre impressionismo, propriamente dito, né? Vocês já conhecem. Origem, 1860. Fugiam de temas históricos, mitológicos e passaram a retratar a vida das ruas, nos lugares de lazer, bares, cabarés ou simplesmente a natureza. Monet não gostava muito de pintar pessoas. Ele às vezes colocava a pessoa, mas ele achava que a pessoa era uma distração, que o importante mesmo era a natureza. Já Renoir gostava muito de colocar pessoas, né? Eu lembro até uma tela que usamos no primeiro ano, não sei se foi a turma A, B, não lembro agora, mas usamos reunião de família, que tinha 13 pessoas. Era uma tela de Renoir. Então ele gostava muito de colocar pessoas, mas Monet não. Praticamente era a natureza. Características do impressionismo: ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagem, uso de técnica de pintura que valorizam a ação da luz natural, né? A valorização da decomposição das cores, trabalhamos isso no segundo ano, teoria das cores. Pinceladas soltas, buscando os movimentos da cena retratada. Né? Então, o impressionismo mudou radicalmente. Vocês lembram também, devem lembrar aí no segundo ano, que o impressionismo, os impressionistas eles não pintavam misturando a tela, a tinta na paleta. Ele misturava diretamente na tela. Com isso as cores ficavam bem fortes, vibrantes e às vezes um excesso de tinta também. Porque ele até chegar à tonalidade que ele queria, ele ia colocando tinta e ficava muita tinta lá na tela, né? Então, sobre o impressionismo, eu acho que já está bastante claro aí, vocês já conhecem, já tem uma noção prévia. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, para finalizar sobre o impressionismo, é que eles não pintavam em estúdio. Eles geralmente pintavam ao ar livre, quase que sempre ao ar livre. A fotografia mudou o pensamento artístico no século XIX, né? Niepce obteve as primeiras imagens fotográficas, porém suas imagens sumiam rapidamente, né? Tinha algum problema de fixação dessas imagens aí. Daguerre já aprimorou o processo, criando o daguerreótipo. Logo, chega no Brasil essa máquina fotográfica e Dom Pedro II adquiriu um destes aparelhos, né, o daguerreótipo, e deixou uma herança para o Brasil de mais de 26 mil fotografias. Então a fotografia veio para ser assim um marco na história brasileira, né? Hoje essas fotografias estão no museu no Rio de Janeiro e a gente consegue ver como era o Brasil, as pessoas, como era a vida lá. Hoje essas fotografias estão no museu no Rio de Janeiro e a gente consegue ver como era o Brasil dessa época, né? Através da fotografia e muitas empresas de televisão e tudo pesquisam lá, né, para ter uma ideia aí direitinho do que foi isso aí. Tá bom? Então, isso aí é um resumo sintetizado do que foi essas mudanças que ocorreram aí no século XIX. E na próxima aula nós veremos o século XX. Eu vou deixar com vocês agora um vídeo para vocês assistirem e terem uma ideia melhor sobre essa ideia da fotografia. Olá, alunos do terceiro ano, continuando aqui com nossas videoaulas para adiantar o nosso assunto aqui enquanto estamos nesse isolamento
social aí, né? Depois de ter vindo no romantismo e realismo, a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre a renovação artística e cultural da segunda metade do século XIX. É um assunto que tem a ver que entra o quê? Entra um pouco de modernismo isso aí, um pouco de impressionismo também, né? Então vamos abordar um pouquinho dessas coisas. Como eu disse a vocês, terceiro ano revisional, algumas coisas vocês já viram, mas é bom a gente reprisar e de um prisma diferente também, né? Então vamos lá. A virada do século foi algo mágico, né, que aconteceu no mundo. A industrialização, distâncias que eram encurtadas, né, com o surgimento de aviões, dos navios mais rápidos e tudo. E o homem dessa época ele achava que já tinha conquistado tudo, não sabia que vinha ainda o século XX por aí, né? Mas vamos ficar no século XIX por enquanto. Então essas mudanças, tanto na ordem política, como transformações também na percepção de mundo, nas relações humanas, né? A forma com que você construía também os prédios, as casas, as fábricas, o modelo fordiano, né, que começou com Henry Ford, de você colocar a linha de produção, né, as máquinas. Até então os carros eram feitos assim, um monte de gente ao redor trabalhando e produzindo o carro sem nenhuma ordem, né? E a partir do momento que ele colocou uma linha de produção, o carro passou a trafegar em estações, e cada estações dessa, eles trabalhavam de uma forma. Uma estação era capotaria, outra estação era vidraçaria, outra era motor, outra era parte elétrica, e assim ia. Então isso começou na Ford, através de Henry Ford, como eu falei, e foi se expandindo para outras fábricas e outras áreas, né? O crescimento também desmedido das cidades. As cidades começaram a crescer muito. Houve um êxodo rural, muita gente saiu da zona rural e foram para as cidades em busca de uma melhoria de vida. E com isso as cidades cresceram. Outra coisa também que favoreceu esse boom da virada do século foi o fortalecimento da imprensa. A imprensa passa a ser uma coisa importante, uma visão política do que o povo achava, né? E das ideias que o povo achava e que o governo também. A imprensa teve esse fortalecimento aí. Surge a fotografia também, né? Então o homem nunca tinha registrado uma imagem perfeita de outra pessoa, né? E somente através de desenhos ou pinturas. E agora a fotografia chega modificando. Como eu disse a vocês, eles achavam que já estavam no futuro, no top, né? Já tinham descoberto tudo e que não tinha nada mais para descobrir. A arte também mudou, né, radicalmente com isso. Assim como todas as coisas mudaram, surgiram uma forma de expressão muito diferente das aplicadas até o momento. E isso aí não foi muito bem aceito no começo, né? Muitas pessoas não aceitavam que a arte ia mudar do que eles conheciam até então como arte para a nova ideia, o novo projeto que estava chegando. Então surge aí o nascimento da arte moderna. Em 1874, um grupo de pintores independentes organizou uma exposição e um estudo fotográfico. Eles eram os impressionistas, liderados por Monet, Renoir e Basile. Mais outros também, né? Mas os principais eram esses. Nós já vimos os impressionistas, assistimos até um vídeo, né, da BBC que falava sobre impressionistas, e vocês já conhecem muito bem isso aí. Eles não tinham suas obras aceitas, porque eram obras que mostravam a realidade, mostravam o dia a dia, mostravam Paris. E os críticos de arte daquela época, muito ligados à política, muito ligados a Napoleão, eles não aceitavam que, como diziam eles, a imagem da França fosse maculada, a imagem artística da França. Eles achavam que o mundo ia zombar da França se a França saísse daquele parâmetro que estava sendo colocado até então, né, para a arte. Então, Monet, principalmente, era muito fascinado por desenhos reais, o dia a dia. Ele mesmo, quando viu uma pintura de Manet, né, vocês já sabem essa diferença de Monet para Manet, ele achou que Manet seria o cara que iria dar início a essa mudança, mas na verdade não foi. E nesse desenho de Manet, a mulher olhava fixamente no olho do pintor, ela estava numa relva, né, o nome do quadro é Almoço na Relva, ela estava numa relva, nua, olhando diretamente para o pintor, e você conseguia ver o que eles tinham merendado, o que eles tinham comido, tudo. Então aquilo ali era Paris, era a vida, era Paris 1862. Né? Então tudo começou aí. Mais à frente, eles foram para o salão e o salão começou a rejeitar
as pinturas impressionistas. Começou a negar. E quando o salão rejeitava, você podia desistir de vender a obra. Não era considerada arte. Então, em 1874, como vocês estão vendo aí, um grupo de pintores ele organizou uma exposição no Instituto Fotográfico. Foi uma catástrofe, né? Pouca gente apareceu, ninguém queria ver essa história de impressionismo, até porque o impressionismo ele não é muito nítido, a imagem era um pouco borrada, porque ele capta os efeitos que o sol causa nas coisas, né? E muitas vezes o sol deixa as coisas um pouco turvas. Então, aconteceu isso aí. Então, vamos vendo aí o que foi gerando a arte moderna, né? O surgimento, o avanço tecnológico nas fábricas, as cidades enchendo de gente, a imprensa ficando mais forte, o povo tendo voz e vez. Aí chega a fotografia. Depois da fotografia, vem os impressionistas que saem desse modelo aí de academia e montam os seus próprios, a sua própria exposição. E aí vai seguindo. Vamos falar um pouquinho mais sobre impressionismo propriamente dito, né? Vocês já conhecem. Origem 1860. Fugiam de temas históricos, mitológicos e passaram a retratar a vida das ruas, nos lugares de lazer, bares, cabarés ou simplesmente a natureza. Monet não gostava muito de pintar pessoas. Ele às vezes colocava a pessoa, mas ele achava que a pessoa era uma distração, que o importante mesmo era a natureza. Já Renoir gostava muito de colocar pessoas, né? Eu lembro até uma tela que usamos no primeiro ano, não sei se foi a turma A, B, não lembro agora, mas usamos reunião de família, que tinha 13 pessoas. Era uma tela de Renoir. Então ele gostava muito de colocar pessoas, mas Monet não. Praticamente era a natureza. Características do impressionismo: ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagem, uso de técnica de pintura que valorizam a ação da luz natural, né? A valorização da decomposição das cores, trabalhamos isso no segundo ano, teoria das cores. Pinceladas soltas, buscando os movimentos da cena retratada. Né? Então, o impressionismo mudou radicalmente. Vocês lembram também, devem lembrar aí no segundo ano, que o impressionismo, os impressionistas eles não pintavam misturando a tela, a tinta na paleta. Ele misturava diretamente na tela. Com isso as cores ficavam bem fortes, vibrantes e às vezes um excesso de tinta também. Porque ele até chegar à tonalidade que ele queria, ele ia colocando tinta e ficava muita tinta lá na tela, né? Então, sobre o impressionismo, eu acho que já está bastante claro aí, vocês já conhecem, já tem uma noção prévia. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, para finalizar sobre o impressionismo, é que eles não pintavam em estúdio. Eles geralmente pintavam ao ar livre. Quase que sempre ao ar livre. A fotografia mudou o pensamento artístico no século XIX. Né? Niepce obteve as primeiras imagens fotográficas, porém suas imagens sumiam rapidamente. Né? Tinha algum problema de fixação dessas imagens aí. Daguerre já aprimorou o processo, criando o daguerreótipo. Logo, chega no Brasil essa máquina fotográfica e Dom Pedro II adquiriu um destes aparelhos, né, o daguerreótipo, e deixou uma herança para o Brasil de mais de 26 mil fotografias. Então a fotografia veio para ser assim um marco na história brasileira. Né? Hoje essas fotografias estão no museu no Rio de Janeiro e a gente consegue ver como era o Brasil dessa época, né? Através da fotografia, e muitas empresas de televisão e tudo pesquisam lá, né? Para ter uma ideia aí direitinho do que foi isso aí. Tá bom? Então, isso aí é um resumo sintetizado do que foi essas mudanças que ocorreram aí no século XIX. E na próxima aula nós veremos o século XX. Eu vou deixar com vocês agora um vídeo. Então, nesse vídeo vocês terão uma ideia do que foi o Brasil naquela época, as pessoas que viviam, as crianças, tem algumas fotos de criança também. Curtam aí as fotos. Imaginem essas pessoas, essas crianças aí hoje devem estar, algumas já morreram, outras devem estar bem mais idosas, né? E como era o Brasil dessa época também. As roupas, os trajes, as ruas e tudo mais. Curtam aí as fotos.
Olá, alunos do terceiro ano, continuando aqui com nossas videoaulas para adiantar o nosso assunto aqui enquanto estamos nesse isolamento social aí, né? Depois de ter vindo no romantismo e realismo, a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre a renovação artística e cultural da segunda metade do século XIX. É um assunto que tem a ver, que entra o quê? Entra um pouco de modernismo isso aí, um pouco de impressionismo também. Então vamos abordar um pouquinho dessas coisas. Como eu disse a vocês, terceiro ano é revisional, algumas coisas vocês já viram. Mas é bom a gente reprisar e de um prisma diferente também, né? Então vamos lá. A virada do século foi algo mágico, né, que aconteceu no mundo. A industrialização, distâncias que eram encurtadas, né, com o surgimento de aviões, dos navios mais rápidos e tudo. E o homem dessa época, ele achava que já tinha conquistado tudo. Não sabia que vinha ainda o século XX por aí, né? Mas vamos ficar no século XIX por enquanto. Então essas mudanças, tanto na ordem política, como transformações também na percepção de mundo, nas relações humanas, né? A forma com que você construía também os prédios, as casas, as fábricas, o modelo fordiano, né, que começou com Henry Ford, de você colocar a linha de produção, né? As máquinas, até então os carros eram feitos assim, um monte de gente ao redor trabalhando e produzindo o carro sem nenhuma ordem, né? E a partir do momento que ele colocou uma linha de produção, o carro passou a trafegar em estações, e cada estações dessa eles trabalhavam de uma forma. Uma estação era capotaria, outra estação era vidraçaria, outra era motor, outra era parte elétrica, e assim ia. Então isso começou na Ford, através de Henry Ford, como eu falei, e foi se expandindo para outras fábricas e outras áreas, né? O crescimento também desmedido das cidades. As cidades começaram a crescer muito. Houve um êxodo rural, muita gente saiu da zona rural e foram para as cidades em busca de uma melhoria de vida, e com isso as cidades cresceram. Outra coisa também que favoreceu esse boom da virada do século foi o fortalecimento da imprensa. A imprensa passa a ser uma coisa importante, uma visão política do que o povo achava, né? E das ideias que o povo achava e que o governo também. A imprensa teve esse fortalecimento aí. Surge a fotografia também, né? Então o homem nunca tinha registrado uma imagem perfeita de outra pessoa, né? E somente através de desenhos ou pinturas. E agora a fotografia chega modificando. Como eu disse a vocês, eles achavam que já estavam no futuro, no top, né? Já tinham descoberto tudo e que não tinha nada mais para descobrir. A arte também mudou, né, radicalmente com isso. Assim como todas as coisas mudaram, surgiram uma forma de expressão muito diferente das aplicadas até o momento. E isso aí não foi muito bem aceito no começo, né? Muitas pessoas não aceitavam que a arte ia mudar do que eles conheciam até então como arte para a nova ideia, o novo projeto que estava chegando. Então surge aí o nascimento da arte moderna. Em 1874, um grupo de pintores independentes organizou uma exposição e um estudo fotográfico. Eles eram os impressionistas, liderados por Monet, Renoir e Basile. Mais outros também, né? Mas os principais eram esses. Nós já vimos os impressionistas, assistimos até um vídeo, né, da BBC que falava sobre impressionistas, e vocês já conhecem muito bem isso aí. Eles não tinham suas obras aceitas, porque eram obras que mostravam a realidade, mostravam o dia a dia, mostravam Paris. E os críticos de arte daquela época, muito ligados à política, né, muito ligados a Napoleão, eles não aceitavam que, como diziam eles, a imagem da França fosse maculada, a imagem artística da França. Eles achavam que o mundo ia zombar da França se a França saísse daquele parâmetro que estava sendo colocado até então, né, para a arte. Então, Monet, principalmente, era muito fascinado por desenhos reais, o dia a dia. Ele mesmo, quando viu uma pintura de Manet, né, vocês já sabem essa diferença de Monet para Manet, ele achou que Manet seria o cara que iria dar início a essa mudança, mas na verdade não foi. E nesse desenho de Manet, a mulher olhava fixamente no olho do pintor. Ela estava numa relva, né, o nome do quadro é Almoço na Relva. Ela estava numa relva, nua, olhando diretamente para o pintor, e você conseguia ver o que eles tinham merendado, o que eles tinham comido, tudo. Então aquilo ali era Paris, era a vida, era Paris 1862. Né? Então tudo começou aí.
Mais à frente, eles foram para o salão e o salão começou a rejeitar as pinturas impressionistas. Começou a negar. E quando o salão rejeitava, você podia desistir de vender a obra. Não era considerada arte. Então, em 1874, como vocês estão vendo aí, um grupo de pintores ele organizou uma exposição num estudo fotográfico. Foi uma catástrofe, né? Pouca gente apareceu, ninguém queria ver essa história de impressionismo, até porque o impressionismo ele não é muito nítido, a imagem era um pouco borrada, porque ele capta os efeitos que o sol causa nas coisas, né? E muitas vezes o sol deixa as coisas um pouco turvas. Então, aconteceu isso aí. Então, vamos vendo aí o que foi gerando a arte moderna, né? O surgimento, o avanço tecnológico nas fábricas, as cidades enchendo de gente, a imprensa ficando mais forte, o povo tendo voz e vez. Aí chega a fotografia, depois da fotografia vem os impressionistas que saem desse modelo aí de academia e montam os seus próprios, a sua própria exposição, e aí vai seguindo. Vamos falar um pouquinho mais sobre impressionismo, propriamente dito, né? Vocês já conhecem. Origem, 1860. Fugiam de temas históricos, mitológicos e passaram a retratar a vida das ruas, nos lugares de lazer, bares, cabarés ou simplesmente a natureza. Monet não gostava muito de pintar pessoas. Ele às vezes colocava a pessoa, mas ele achava que a pessoa era uma distração, que o importante mesmo era a natureza. Já Renoir gostava muito de colocar pessoas, né? Eu lembro até uma tela que usamos no primeiro ano, não sei se foi a turma A, B, não lembro agora, mas usamos reunião de família, que tinha 13 pessoas. Era uma tela de Renoir. Então ele gostava muito de colocar pessoas, mas Monet não. Praticamente era a natureza. Características do impressionismo: ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagem, uso de técnica de pintura que valorizam a ação da luz natural, né? A valorização da decomposição das cores, trabalhamos isso no segundo ano, teoria das cores. Pinceladas soltas, buscando os movimentos da cena retratada. Né? Então, o impressionismo mudou radicalmente. Vocês lembram também, devem lembrar aí no segundo ano, que o impressionismo, os impressionistas eles não pintavam misturando a tela, a tinta na paleta. Ele misturava diretamente na tela. Com isso as cores ficavam bem fortes, vibrantes e às vezes um excesso de tinta também. Porque ele até chegar à tonalidade que ele queria, ele ia colocando tinta e ficava muita tinta lá na tela, né? Então, sobre o impressionismo, eu acho que já está bastante claro aí, vocês já conhecem, já tem uma noção prévia. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, para finalizar sobre o impressionismo, é que eles não pintavam em estúdio. Eles geralmente pintavam ao ar livre, quase que sempre ao ar livre. A fotografia mudou o pensamento artístico no século XIX, né? Niepce obteve as primeiras imagens fotográficas, porém suas imagens sumiam rapidamente, né? Tinha algum problema de fixação dessas imagens aí. Daguerre já aprimorou o processo, criando o daguerreótipo. Logo, chega no Brasil essa máquina fotográfica e Dom Pedro II adquiriu um destes aparelhos, né, o daguerreótipo, e deixou uma herança para o Brasil de mais de 26 mil fotografias. Então a fotografia veio para ser assim um marco na história brasileira, né? Hoje essas fotografias estão no museu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente consegue ver como era o Brasil dessa época, né? Através da fotografia, e muitas empresas de televisão e tudo pesquisam lá, né, para ter uma ideia aí direitinho do que foi isso aí. Tá bom? Então, isso aí é um resumo sintetizado do que foi essas mudanças que ocorreram aí no século XIX, e na próxima aula nós veremos o século XX. Eu vou deixar com vocês agora um vídeo para vocês assistirem e terem uma ideia melhor sobre essa ideia da fotografia.